E aí pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui, e o tema de hoje é juros simples. Se você tem dúvida nesse assunto, vem comigo que eu vou te ajudar a entender. Vamos lá. Juros simples é assunto estudado em matemática financeira. Ok. Tem como pré-requisito porcentagem e operações básicas, aquelas 4 operações, né? E as suas propriedades, as propriedades que envolvem essas 4 operações, beleza? É calculado com base em um capital inicial. Esse capital inicial aqui é importante, que é um valor fixado. No caso de juros simples, é um valor inicial, um capital inicial, ele é fixado em determinado período, ok? Então, ele é calculado com base em um determinado capital, que é o valor fixo, em determinado período, ok? Em um certo tempo. Tem a característica de não ser alterado com o tempo. Então, essa é uma característica interessante do juro simples, ok? Diferente do juro composto, que é alterado, ele altera, né, de um período para o outro. Nesse caso aqui, durante esse período, ele não altera, ele não fica alterado em nenhum momento. Um dos exemplos mais comuns do dia a dia das pessoas é a compra parcelada. Aquela compra que você faz no mercado, na loja, aliás, na loja, né, principalmente, de eletrodomésticos, que você compra parcelado no boleto, ou de outra maneira, no cartão, com entrada, sem entrada. Você tem uma compra e você tem um acréscimo em cima dessa compra parcelada. Empréstimos também são exemplos de juros simples. E existe uma fórmula, uma expressão que você usa para calcular esse juros simples, ok? Essa fórmula ela apresenta o juros simples como resultado de um produto entre a taxa, né, percentual, lá, o percentual, o capital inicial e o tempo de aplicação do capital. No caso de uma parcela, de um produto que foi comprado parcelado, o capital inicial é exatamente o valor, né, do produto à vista. Né? A quantidade de parcelas, que vai determinar o tempo, né? A quantidade de parcelas, que geralmente é mensal, né? Vai determinar a quantidade de meses dessa parcela. Ou seja, esse tempo aqui é a quantidade de parcelas, é o número de parcelas. Ok? E você tem aqui a taxa, que aí quem fornece é a loja, né? Eles que fornecem, eles que dizem quantos por cento ao mês, ou tantos por cento por semana. Geralmente compra parcelada, né? Já que o pagamento é mensal, então a taxa também é alguma coisa por cento ao mês. Essa fórmula é justificável. Vamos lá ver como é que é isso. Nós vamos começar considerando o seguinte. J, representação aqui, representando o juros simples. Nós vamos utilizar o I como uma taxa e o T é o tempo, ok? Então, J é o juros, I é a taxa, T é o tempo. Nós vamos considerar, então, o capital inicial utilizando essa letra C maiúscula aí, ok? Vamos lá. A expressão que determina o juros simples é essa daqui. Juros é igual ao capital inicial vezes a taxa vezes o tempo. Então, você tem aqui o produto entre o capital, a taxa e o tempo, ok? Uma observação importante aqui é que você tem, por exemplo, o tempo, ele é medido às vezes ao mês, às vezes é o ano, né? Às vezes é o ano. Letra bonitíssima aqui, né? Então, aqui você tem o tempo medido, mês, ano, dia, semana. Agora, essa taxa ela precisa estar na mesma medida do tempo. Então, se o tempo aqui é mês, então a taxa precisa estar também em mês. Não pode você ter aqui, a taxa está expressa em alguma coisa ao mês. É tantos por cento ao mês. E o seu tempo aqui está em dias, por exemplo, ou ano. Você tem que converter esse tempo para a mesma unidade da taxa, ok? Isso é importante. Para justificar essa expressão matemática, nós vamos considerar um produto que custa R$ e que foi vendido em parcelas, com uma taxa mensal de X% ao mês. Tá? Então, nós vamos utilizar essa unidade aqui do mês para exemplificar. Mas se não fosse ao mês, se fosse ao ano, tanto faz. Tá? Tanto faz. Vamos lá, para saber qual que é o juros, basta calcular x% de C. O juros é a quantidade que excedeu o valor inicial, ok? Esse é o juros, é o que foi acrescido.
Então, para saber quanto que foi acrescentado no valor do próprio produto, a gente precisa calcular o X% desse valor. E fazendo isso, nós temos o seguinte: X sobre 100 vezes o capital. Isso aqui está justificado no vídeo que eu postei sobre porcentagem. Está bem detalhado sobre isso aqui, está justificável lá, eu justifiquei isso lá. Recomendo que você assista, ok? Vamos lá, sabemos isso, né? Já sabemos que a cada mês é cobrado exatamente esse valor, certo? Então é o seguinte, sendo dessa forma aqui, a cada mês, para a gente saber quanto que é cobrado no final, basta pegar esse valor, né, e multiplicar pela quantidade de meses, que a gente sabe que independente dessa unidade, né? Isso aqui é cobrado, né, no primeiro mês, no segundo mês é cobrado isso daqui, só que todo mês é cobrado isso aqui, todo mês é cobrado. Mas assim, para deixar claro, isso aqui é cobrado no primeiro mês. Então, no primeiro mês, você vai pagar o capital inicial mais o que foi cobrado de juros no primeiro mês. Ou seja, o capital inicial no primeiro mês é isso, mais isso. Ok? Se você fosse pagar no primeiro mês, você pagaria o capital inicial mais isso aqui, né, de juros no primeiro mês. Se você fosse pagar dividindo em 2 meses, você pagaria o capital inicial mais 2 vezes isso aqui. Né? No segundo mês é cobrado isso, certo? Capital inicial mais 2 vezes essa porcentagem, ok? Se fosse no terceiro mês, seria o capital inicial mais 3 vezes esse mesmo valor. Então, você vai ver que você tem exatamente esse número crescendo. Aqui você tem multiplicação por 1 e assim por diante, ok? Então, os juros é exatamente o que é pago a mais. Então, você tem exatamente essa expressão. Os juros é exatamente esse produto, tá? Desprezando esse capital inicial. Os juros é só o que é acrescentado. É claro, se fosse em T meses, você teria exatamente o capital inicial mais isso aqui. Em T meses, né? Considerando que x sobre 100 é a taxa I, né? A gente tem essa expressão aí. Ok? Tá? Considerando que esse x% é a taxa, né? A gente tem essa expressão, tá? Só substituindo ali. Vamos lá, observações importantes aqui. A taxa é apresentada em porcentagem. No entanto, na expressão é usada a sua representação fracionária ou decimal. Ou seja, lá na expressão você vê o I. O I é a taxa, então está em porcentagem. Então, se você tiver 1,5%, você vai ter que escrever ou a representação fracionária dele, que é 1,5 sobre 100, ou você escreve o decimal dele, que é dividir 1,5 por 100, ok? É fazer essa divisão. Você teria 0,015, né? As unidades da taxa e do tempo precisam ser as mesmas, né? As unidades da taxa e do tempo. Aquilo que eu falei, né? Taxa e tempo precisam estar nas mesmas unidades. Se o tempo é dias, a taxa precisa também ser cobrada ao dia. Se a taxa é cobrada ao mês, o tempo também precisa constar ao mês. Agora, você pode perguntar assim, né? Se você tem taxa ao mês e o tempo não está em mês, está em dias, por exemplo, e não completa o mês, você tem que calcular a equivalência. Vou só colocar um exemplo aqui para ficar claro. Você tem ali 25 dias. Você precisa calcular esses 25 dias em relação ao mês. É claro que você não vai ter um mês aqui, né? Você vai ter 0, alguma coisa mês. Mas você precisa usar exatamente esse tempo aqui em mês, já que a taxa está em mês. É importante você observar isso. Por exemplo, se a taxa é tantos por cento ao mês, o tempo precisa ser medido em mês também. Não pode querer calcular os juros sobre um capital em um tempo T em anos se a taxa é mensal. Então você precisa pegar esse tempo que está em anos e trazer para mensal. Tá? Geralmente você pega o que está em tempo T e traz a informação para a mesma informação que está a taxa, tá? Você pegar a informação da taxa, que é mensal, e trazer para anos, é mais complicado, ao meu ver, né? Eu vejo assim, é mais complicado do que você trazer a informação do tempo que está em anos para a taxa que está em mês. É preciso colocar os dois na mesma unidade, isso é importante, até porque a expressão ela funciona nessa condição.
Então, se você utilizar a informação errada, a taxa em uma unidade e o tempo em outro, vai dar errado. Você pode usar essa expressão para suas compras parceladas nas lojas de eletrodoméstico, por exemplo. Você chega na loja e aí você pode se deparar com uma situação que você tem uma compra parcelada, você quer comprar algo parcelado, com ou sem entrada, e aí você é informado que é cobrado ao mês tantos por cento. E aí você faz uma verificação para ter certeza de que a taxa que você recebeu de informação bate com os seus cálculos, bate com aquilo que você está fazendo, bate com aquilo que você vai pagar. Porque às vezes eles informam uma taxa que não necessariamente é cobrada mesmo, de verdade. Às vezes eles informam a taxa e como eles praticamente sabem que quase ninguém vai fazer essa verificação, o valor, o que você faz quando você vai numa loja? Você vai comprar o produto, você verifica o parcelamento dele. Se tiver dentro das suas posses, você não verifica se a porcentagem está dentro ou não, se a taxa equivale àquele montante que você vai pagar ou não. Se você verificou que você vai conseguir pagar, você não faz nenhuma verificação das taxas. Isso é usual para todo mundo, padrão praticamente, né? Quase ninguém verifica. Até para comparar se a taxa anunciada bate com o valor final calculado. Então é muito importante que você faça essa verificação, porque pode ser que você esteja pagando mais caro num produto, né? No final de tudo, você paga o valor inicial C mais os juros, ok? Você paga o valor, né, o valor dele à vista, seria o capital inicial, mais o que foi colocado de juros, é uma quantia a mais. Somando isso, capital inicial mais os juros, você tem um montante, ou seja, o valor final a ser pago, ok? No investimento, o valor final a ser recebido. Aí você retira o que você investiu, aí você chama esses juros aí de lucro, né? Vamos lá, a soma desses valores é o que chamamos de montante, denotado pela letra M. Portanto, o montante é a soma do capital inicial mais os juros. Os juros é dado por aquela expressão lá, né? Voltando ao exemplo de uma compra parcelada em uma loja de eletrodomésticos, você pode avaliar se o montante que a loja apresenta, ela vai apresentar para você a quantidade de parcelas, que provavelmente foi você quem escolheu, e ela vai dizer para você o valor de cada parcela. E se por acaso você deu alguma entrada, você tem como calcular a entrada mais a quantidade de parcelas multiplicado pelo valor de cada parcela, né? Quando você faz isso, você tem um montante, ok? E aí você pode comparar isso pegando a taxa que você tem, multiplicando pelo preço à vista do produto e multiplicando isso pela quantidade de parcelas que você fez. Se o número que você tiver, que você obter através dessa multiplicação e o resultado que você teve fazendo aquela multiplicação anterior, né, multiplicando lá a quantidade de parcela pelo valor da parcela, se esse número não for igual, então tem alguma coisa ruim com a taxa. Ok? Alguma coisa está errada com a taxa. Aí, isso que eu acabei de falar, se você calcular o montante e verificar que a soma das parcelas não bate com esse montante, é porque a taxa anunciada pela loja ou pelo vendedor da loja, é diferente da taxa que foi aplicada. A taxa pode não ser a mesma. Alguém pode pensar isso, não, isso nunca acontece. É claro que acontece. Em algum momento pode acontecer. Tá? Não é porque isso é usual, todo dia acontece vendas e mais vendas, que isso aqui não acontece. Ok? Existem empresas e mais empresas. É aí uma coisa que você precisa tomar cuidado, porque pode acontecer. Ok? Existe essa possibilidade, já que não é comum que clientes conheçam essa expressão matemática, não é qualquer um que sabe disso. E mesmo que conheça, não é de costume. Nossa, pelo menos nós aqui do Brasil, não temos o costume de verificar os valores na hora da compra. Como eu já falei, o que a gente avalia é se a gente consegue pagar o valor daquela parcela no mês. Se aquilo ali estiver dentro das nossas posses, se a gente vê que a gente consegue cobrir aquela parcela, a gente compra assim mesmo. Se a taxa bate ou não, no final algum montante, aí é outra história. A gente não vai, talvez a gente não fique nem sabendo se ela está batendo ou não. Se a taxa anunciada é realmente a taxa aplicada. A gente não faz ideia se não tem verificação para isso.
Mas a partir de agora, se você quiser verificar, é um direito seu. Vamos lá. Agora, na resolução de problemas, você precisa ficar atento, pois nem sempre é os juros que você precisa calcular. Tá? Às vezes você já tem os juros, né? E às vezes ele quer o capital. Então ele te dá as outras informações e pergunta qual que é o capital inicial. Então você precisa ficar atento para isso. Agora, o interessante é que você usa a mesma informação. Ou você usa a ideia de que o montante é igual aos juros mais o capital, ou você usa a expressão dos juros, né? Para descobrir primeiro os juros ou uma outra coisa. Às vezes o que a questão pede é a taxa de juros ou o capital inicial. É preciso ficar atento ao que a questão pede, ok? Vamos para um exemplo aqui. Um capital aplicado a juros simples, a taxa de 2,5% ao mês triplica em, olha só, um capital aplicado a juros simples. Ele não disse qual é o capital. A taxa de 2,5% ao mês. Ele deu a taxa. E deu a unidade aqui também, foi ao mês. Triplica em... Então, aqui o que ele está dizendo é que o capital triplica. Ele quer saber quando que triplica esse capital. Em 2,5% ao mês. Ele quer saber em que tempo esse capital triplica. Então, temos aqui as alternativas, que se você não vai partir das alternativas testando, né, eliminando as alternativas, o que eu não recomendo que faça, elas não vão ajudar em nada aqui, né? Só depois que você terminar de resolver. Vamos lá. Precisamos saber quando que o capital C triplica, ou seja, quando que os juros é 2 vezes o capital. Porque é o seguinte, esse capital inicial aqui, se fosse uma coisa que você estivesse devendo, você teria que pagar esse capital. Isso seria triplicado quando você tiver o acréscimo. O acréscimo é chamado de juros, ok? Chamado de juros. E para você ter 3 vezes esse valor, esses juros teria que ser equivalente a 2 vezes o capital, porque aí você teria 3 vezes o capital. Nesse caso aqui, como é um valor que provavelmente alguém quer receber, né? Um valor capital, um capital aplicado, está falando de alguma coisa sobre lucro, alguma coisa do tipo, você teria a receber 3 vezes esse valor. Quando que triplica? Né? Então, o que você tem adicionado a mais aqui como juros tem que ser exatamente o dobro do capital, para que você no final tenha o triplo, 3 vezes o capital, ok? Se os juros é 2 vezes o capital, mais o capital aplicado C, você resulta em o triplo dele, né? Como montante. Como sabemos, né, o montante é dado por essa expressão. O montante é os juros mais o capital. Então, utilizando a expressão dos juros aqui, o que nós vamos ter? Os juros é essa expressão, capital vezes taxa vezes tempo. E aí, substituindo, porque nós queremos que os juros seja igual a 2 vezes o capital. Então, nós fazemos essa substituição. Nós podemos também já simplificar capital por capital. Tá? Se a gente divide aqui capital dos dois lados, a gente vai ter exatamente isso. Então, eu já posso já simplificar capital por capital. E aí, sobra isso. 2 é igual a 2,5 dividido por 100 vezes t. Ou seja, o tempo eu posso multiplicar aqui dos dois lados por 100. E aí, aqui desse lado fica 100 dividido para 100 é 1. Sobra só o 2,5t. E aqui em cima fica o 100. Mas, ao mesmo tempo, eu posso dividir dos dois lados por 2,5. Então, simplifica 2,5 por 2,5 fica 1. Sobra só o t. E desse lado aqui fica o 2,5 embaixo. Por isso que fica essa expressão aqui. Ó. Ok? E aí, fazendo a multiplicação, você tem aqui 200 dividido para 2,5. E fazendo essa divisão, você tem o tempo t igual a 80. Ok? Então, esse valor vai triplicar quando você tiver o tempo ali, 80 meses. Ok? Em 80 meses o capital triplica. Outro exemplo. Quanto rendeu a quantia de R$ 1.200 aplicada a juros simples com a taxa de 2% ao mês no final de 1 ano e 3 meses? Agora aqui lembrando, né? Eu falei que a taxa ela precisa estar na mesma medida do tempo, né?
a taxa está em 2% ao mês. E aqui tem 1 ano e 3 meses. Então, eu tenho que passar essa informação de 1 ano e 3 meses para meses, para poder aplicar, né, essas informações naquela expressão. Ok? Então, fazendo isso, você tem que 1 ano e 3 meses equivale a 12 meses mais 3 meses, ou seja, 15 meses. Não precisa utilizar a regra de 3 para fazer isso aqui, né? Vamos lá, agora com a própria expressão, nós temos o seguinte: os juros ele é igual a 1.200, que é o valor aplicado inicial, né, o valor inicial, vezes 2 sobre 100, que é a fração equivalente a 2%, multiplicado por 15, ok? Então agora a taxa está ao mês, a taxa é mensal, e aqui também tem a informação do tempo em meses, né? Fazendo esse produto, nós temos ali, simplificando aqui esses dois zeros com esse daqui, você tem 12 vezes 2 vezes 15. Fazendo esse produto, você tem 360, ok? Então, esse capital inicial aplicado a juros simples de 2% ao mês, em 1 ano e 3 meses, vai render um juros de R$360, ok? Vamos lá, uma atenção aqui. Não confunda o rendimento com o montante. O montante ele é dado pelo juros mais o capital inicial. Então, esse 360 aqui, ele não é o montante, ele é o juros. Para você obter o montante, você teria que somar os dois. E aí, muita atenção, porque a pergunta pode estar em cima do montante. Qual é o montante? Então, alguém pode acabar apresentando os juros como montante, ao invés de somar os dois valores para apresentar essa resposta como montante. Beleza? O montante é a soma do valor aplicado com o valor que foi obtido na aplicação, ou seja, com o lucro, ok? Com os juros. Outra questão. Num balancete de uma empresa, consta que certo capital foi aplicado a uma taxa de 30% ao ano durante 8 meses, rendendo os juros simples no valor de R$192. O capital aplicado foi de... Aí você tem aqui as alternativas. Vamos lá, o que nós temos de informação aqui? Ele falou que um certo capital foi aplicado, não disse que capital é esse. Ele fala da taxa, que é anual, né? 30% ao ano. O tempo está em meses, a gente precisa passar isso para informação de ano, né? E falando de juros simples no valor de R$192. Então, os juros é 192. Ok? Então, se a gente for aplicar isso lá na informação, primeiro, a gente vai fazer primeiro isso, passar 8 meses para ano e depois jogar na expressão lá, sabendo que a gente agora já sabe quem é os juros, né? E a gente precisa descobrir qual é o valor do capital. Vamos lá, né? Aí, informação de que a gente precisa passar a informação de 8 meses para ano. E aí, fazendo então essa conversão, nós temos através da regra de 3 essa equação de primeiro grau para resolver. Resolvendo, nós chegamos a essa conclusão aí. Fração irredutível 2 sobre 3. Aqui eu não vou explicar os passos, né, do que foi feito aqui. Eu vou deixar, né, para você verificar essa igualdade aqui. Mas fica a informação, tá, de que você pode adquirir gratuitamente esse material que eu estou utilizando aqui para gravar esse vídeo, tá? Eu vou deixar a informação, né? Tá aí na descrição, você pode ver o que precisa fazer para você adquirir esse material gratuito, beleza? Vamos continuar aqui. Agora a gente já sabe, isso daqui, esse x, é 2/3 de um ano, ok? De um ano. Agora a informação já é ano já, né? Você pode escrever decimal também, mas eu normalmente trabalho com fração, né? Eu prefiro. Você pode usar o decimal se você quiser. Vamos lá. Os juros é 192. Então, eu vou colocar aqui no lugar dos juros 192. A taxa é 30%, 30 sobre 100. E o tempo é 2 sobre 3. Tá? E já que a taxa eu vou utilizar ela na informação de fração, a forma fracionária dela, a forma de fração, eu vou utilizar também o tempo em fração, né? Aí, os valores substituídos, fazendo as operações, nós temos aqui, ó, simplificando esse zero com esse, fica 3 sobre 10, 2/3 eu só repetir, e aí, fazendo também aqui,
Simplificando 3 por 3, a gente tem essa igualdade dessa maneira, né? 2 sobre 10. E aí o que a gente pode fazer? Multiplicar dos dois lados por 10, né? Aí desse lado aqui você simplifica esse 10, com o outro 10 que estaria aqui, né? Você simplificaria, e aqui fica 10 vezes 192. Você tem isso, ok? 1920 igual a 2C. E aí, dividindo agora dos dois lados por 2, você tem isso. E fazendo essa divisão, você tem 960, ok? Então, esse capital inicial, esse capital que foi aplicado aqui, foi R$ 960. Vamos lá, mais uma questão. Ao completar seus 18 anos e adquirir sua independência financeira, João decidiu alugar um imóvel. Uma prática bastante comum para o aluguel de imóveis é o uso do devedor solidário ou então o pagamento de um cheque calção. Ambas as opções são para resguardar quem está alugando imóvel. A primeira delas consiste em uma terceira pessoa se responsabilizar pelas suas dívidas, caso o locatário não pague. A segunda é o pagamento, por parte do locatário, de um valor, que fica na conta do locador até o término do contrato. Ao final, esse valor é devolvido para o locatário. Como não havia ninguém disposto a ser devedor solidário, João optou pela segunda opção, pegando o dinheiro emprestado com seu irmão José. O empréstimo foi de R$ 3.000, e para que José não ficasse em desvantagem, ele propôs para seu irmão que o pagasse com juros simples de 1% ao mês. Se ao final de um ano João pagar sua dívida com o seu irmão, o valor pago por ele será de... Irmão bonzinho, né? Irmão bonzinho emprestando aqui um dinheiro e cobrando juros para devolver. Tudo normal. Vamos lá. Eu tenho aqui o valor, né? Seria esse daqui o capital inicial, né? E você tem aqui a taxa ao mês, ok? E aqui ele está falando de pagar a dívida em um ano, ao final de um ano, ou seja, 12 meses. Não tem preocupação aqui, né? Você já sabe que um ano é 12 meses, então passar essa informação para meses é tranquilíssimo. Fazendo então essa substituição dos valores que nós temos aqui, das informações que nós temos na própria expressão, nós temos que os juros é igual a 3.000 vezes a taxa, que é 1 sobre 100, vezes o tempo, que é 12. Ok? Você não vai confundir multiplicar por 1, porque esse 1 aqui é um ano, hein? E a taxa é por mês. Fazendo a substituição, nós temos isso daí, essa multiplicação. Podemos simplificar, aí fica a seu critério o que você quer fazer, né? Mas nós podemos simplificar isso aqui, fica 30 vezes 12, ok? E fazendo esse produto, nós temos aqui 360. Bom, aqui uma informação interessante. 360 é os juros, ou seja, João, que foi quem pegou o empréstimo, ele vai pagar R$ 360 de juros, mas ele vai pagar todo o valor que ele pediu emprestado. Então ele vai pagar R$ 3.000 mais o que vai ser cobrado de juros. E a pergunta que ele está fazendo aqui, ó, se ao final de um ano João pagar sua dívida com seu irmão, o valor pago por ele será de... Então ele está querendo saber o valor, não o valor pago a mais. Ok? Aqui ele está perguntando do montante. Qual é o montante final? O que ele vai pagar no final? Então ele vai pagar exatamente R$ 3.360. Ok? Fazendo essa soma aí, nós temos R$ 3.360 de montante. Esse é o valor que ele vai pagar, tá? Esse valor que ele vai pagar. Outra questão. No regime de juros simples, determinado capital investido durante 2,5 meses produziu um montante de R$ 12.000. O mesmo capital investido durante 5 meses, no mesmo regime de juros, produziu um montante de R$ 14.000. Nesse caso, é correto afirmar que esse capital é inferior a 9.400, superior a 9.400 e inferior a 9.800, superior a 9.800 e inferior a 10.200, superior a 10.200 e inferior a 10.600 ou superior a 10.600. Então nós vamos pensar o seguinte, ó. Imagina o seguinte, você tem aqui o capital investido, não sei, tá? Isso é o capital inicial, é o que ele está falando sobre o capital inicial. É correto afirmar que esse capital inicial
Então, foi uma coisa que ele não afirmou aqui. Mas o que nós sabemos é o seguinte, 2,5 meses na primeira aplicação e aqui 5 meses na segunda vez, né? Na segunda vez que foi aplicado o capital, o mesmo capital. E essa informação de que é o mesmo capital é importante aqui. Foi o mesmo capital aplicado nas duas situações. Então, aqui, em 2,5 meses, para 5 meses, é o dobro do tempo. Ou seja, 2,5 meses a mais. E esses 2,5 a mais rendeu uma diferença de apenas 2.000. Ou seja, em 2,5 meses, o rendimento é 2.000 só. Só assim, entre aspas, né? O rendimento é 2.000, ou seja, o valor foi aplicado e o que foi recebido foi 2.000 de juros. Isso aqui é o juros. Então é o seguinte, na primeira aplicação, o tempo de capitalização foi de 2,5 meses e o montante foi de R$12.000. Então a gente já sabe quem é o montante e a gente sabe quem é o juros. Lembrando, né? O montante, ele é juros mais capital. Se a gente sabe quem é o montante, 12.000, substituindo aqui, e a gente sabe que os juros é de 2.000, então a gente já tem essas duas informações, só falta saber quem é o capital, certo? Observando que o tempo da segunda aplicação é o dobro do tempo da primeira, podemos concluir que a diferença dos montantes da primeira e segunda aplicação é exatamente os juros obtidos ao final da primeira aplicação, esses 2.000 aqui. Fazendo isso, então, né, nós temos esses 2.000 e fazendo a substituição nós descobrimos que o capital é R$10.000. Então, foi aplicado aqui na primeira R$10.000 em 2,5 meses e o que foi obtido foi esse montante de 2.000, mas os juros foi R$2.000. E é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender um pouco mais, né, sobre juros simples, ok? Espero também que você possa utilizar essas informações aqui não somente para exercícios da matemática, mas no seu dia a dia também. Espero ter contribuído positivamente, né, e incentivar você a utilizar esses conhecimentos também no seu dia a dia, beleza? Eu vou ficando por aqui, mas aguardo você no próximo vídeo.